Então, é isso aí. Vamos para a apresentação do professor Geraldo, né, que vai estar palestrando aqui com a gente hoje. Então, o professor Geraldo, ele é professor do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC. Ele é coordenador, ele é um dos coordenadores do Lab Fito, né, o Laboratório de Fitoquímica Aplicada, e tem diversos trabalhos relacionados à química orgânica, à química de produtos naturais, a fitoquímica, aplicações farmacológicas, estudos de propriedades de diversas moléculas. Então, tenho certeza que ele vai trazer uma palestra bem rica para a gente. E ele também é coordenador do CLUC, que vai estar se apresentando logo logo. Então, é isso aí, pessoal. Professor Geraldo, a palavra é sua. Boa palestra. Muito obrigado, Railson. Muito obrigado aí pela apresentação. Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar participando desse momento com vocês aqui. Tá certo? Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né, a essa palestra e também sejam bem-vindos ao curso de Química, né? Então, de repente, no futuro próximo, quem sabe, eu possa ser, inclusive, professor de vocês na disciplina de Química Orgânica, né? Porque é uma das disciplinas que eu ministro lá no nosso departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Esse momento, né, esse momento da pré-reação é um momento bem interessante em que os alunos que estão ingressando na universidade vão ter exatamente a oportunidade, né, de conhecer um pouco do que é feito, né, na universidade, quais são as linhas de pesquisas, os professores que estão engajados, né, nessas pesquisas, os projetos, que tipo de projeto vocês podem no futuro se engajarem também, participarem, né, como foi bem colocado, o CLUC, que vai fazer uma apresentação também para vocês, ele é um projeto de extensão, né, do qual eu também faço parte como coordenador, eu juntamente com o professor Jair, a gente fica se revezando na coordenação, esse ano o professor Jair está oficialmente como coordenador, mas eu continuo na coordenação também, e é um projeto de extensão bem bacana, né, que ele foi pensado exatamente para, dentro do nosso curso de Química, trazer assim, um pouco de descontração, né, também da Química, mas ao mesmo tempo fazer a divulgação e a popularização da Química nas escolas de ensino médio. Então, quando os meninos fizerem a apresentação para vocês, possivelmente eles vão falar isso. E, assim, novamente dizer que é um prazer, né, estar fazendo parte desse momento, e eu vou apresentar aqui um pouquinho, né, da nossa linha de pesquisa, a pesquisa em Química de Produtos Naturais, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, não vai ser uma apresentação muito extensa, mas eu espero, dentro do tempo que eu estiver com vocês, dar pelo menos uma visão geral, né, do que é a química de produtos naturais, porque realmente é uma área bastante ampla, bastante vasta, e como vocês irão perceber, tem tudo a ver, né, com o Brasil, com a química do Brasil, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, e se acontecer algum problema de interrupção de internet, alguma coisa do tipo, por favor, me avisem, para eu não ficar aqui no vácuo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. E outra coisa, durante a apresentação, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, ficarem com dúvida em algum ponto, podem levantar a mão sem problema, que a gente para a apresentação e eu, com o maior prazer, irei responder as questões que forem levantadas, tá bom? Só um instante. Ok, então, vou iniciar então a apresentação, falando um pouquinho da química de produtos naturais, né, e também do LabFito, que é o laboratório que, juntamente com o professor Jair, eu coordeno, né, eu sou professor
Francisco Geraldo Barbosa, mas simplesmente podem me chamar de professor Geraldo, né, como todo mundo me conhece, professor Geraldo, e faço parte do programa de pós-graduação em Química, né, sou lotado no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, e a minha linha principal de pesquisa é a Química de Produtos Naturais, né. Ano passado, 2020, eu tive uma experiência com uma linha um pouco diferente da que eu trabalho, mas que tem uma certa relação, que eu fiz um pós-doutorado na Itália, passei o ano passado na Itália, e lá eu trabalhei com biocatálise, né, que é uma linha também que tem uma certa relação com produtos naturais, mas especificamente trabalhando lá com transformações enzimáticas, né, usando as enzimas que são de origem naturais, né, para fazer transformações químicas. Então, foi uma experiência interessante, né, apesar de todas as dificuldades que o ano de 2020 impôs, né, porque foi exatamente o ano em que a pandemia se iniciou, e eu viajei para lá exatamente no início, né, então, no início não se sabia que existia uma pandemia no mundo, né, sabia-se que estava surgindo uma doença nova, né, mas a priori não era nada muito grave. Então, quando eu viajei para a Itália, né, foi tranquilo, cheguei lá, de certa forma, tranquila, mas em questão de semana, uma semana depois, eu estava exatamente no centro do furacão, né, porque a pandemia lá na Itália foi muito, muito severa, então, no início, foi um dos países mais afetados, e eu tive que vivenciar, né, tive que me adaptar àquela situação. Bom, mas sobrevivi, graças a Deus, né, eu estava com a família, a preocupação também que a família estivesse bem, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, e estamos aqui novamente esse ano no Brasil, tocando os nossos trabalhos, né. A pandemia, infelizmente, continua, mas, se Deus quiser, daqui a algum tempo, todo mundo vai estar vacinado, né, apesar das dificuldades, a gente tem que ser otimista, e aí, com a vacinação, a gente espera realmente que tudo volte mais ou menos, né, aos moldes do que era antes, né, a gente sabe que muita coisa vai ter que mudar, muita coisa teve que se adaptar, né, inclusive essa maneira, essa forma da gente se apresentar, fazer palestras, né, dar as nossas aulas, é uma nova realidade. Bom, então, acredito que vocês, né, que vão se inserir agora no contexto da universidade, com certeza queriam estar de forma presencial, queriam estar vivendo, né, participando desses momentos, que eu vi as brincadeiras bem interessantes, aí as perguntas bem interessantes, bem engraçadas. Eu, com certeza, seria muito mais bacana se todo mundo estivesse ali interagindo ao vivo, né, olho no olho. Isso realmente é que o ser humano gosta, né, de contato. Mas, em função da situação, né, pandêmica, essa situação se torna inviável, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho da química de produtos naturais, né, já que eu falei mais ou menos um pouco sobre a minha história. O nosso Laboratório de Fitoquímica Aplicada, né, ele fica lá no DQOI, a gente lá desenvolve algumas pesquisas na área de química de produtos naturais, certo? E é isso que eu vou falar para vocês, basicamente. Bom, antes de começar, né, a falar da nossa pesquisa propriamente dita, trazer aqui para vocês algumas definições para que vocês, né, logicamente, se contextualizem e se apropriem, né, do que eu vou colocar. O que seriam, então, esses produtos naturais? O que seriam metabólitos secundários? Então, esses dois termos, produtos naturais e metabólitos secundários, eles são termos que basicamente significam a mesma coisa, né? Quando eu falo de um produto natural, eu estou falando de um metabólito secundário. Quando eu falo de um metabólito secundário, eu estou falando de um produto natural. Então, basicamente, são moléculas orgânicas, tá certo? Produzidas por um ser vivo, que auxiliam o seu desenvolvimento, mas que não são essenciais à sua sobrevivência. Então, um metabólito secundário, um produto natural, ele é produzido por um ser vivo, mas ele não é essencial para a sua sobrevivência. Eles geralmente são dotados de atividades biológicas, certo? Ou farmacológicas, e podem ser utilizados no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Então, se vocês observarem essa definição, né, moléculas orgânicas produzidas por seres vivos, isso nos remete lá a uma teoria que dentro da química orgânica, com certeza vocês devem lembrar,
ela foi uma teoria que teve que ser contestada, ela teve que ser derrubada, né, que era a famosa teoria do vitalismo, né, em que atribuía-se uma força vital capaz de produzir compostos orgânicos. E aí, o composto orgânico se fosse produzido por um ser vivo, né, atribuindo-se a uma força vital. Então, somente com a síntese da ureia, né, que foi um químico alemão, Friedrich Wöhler, que conseguiu fazer essa síntese, então essa teoria ela foi colocada em questionamento, em xeque, né, e passou a ser superada, né. Só que hoje, né, esse conceito de produto natural não tem nada a ver, tá certo, com a teoria da força vital, não tem nada a ver, né. O fato, né, das moléculas orgânicas, os produtos naturais serem oriundos de seres vivos, não tem nenhuma relação com uma força vital, uma força sobrenatural, né. Isto tem a ver com processos metabólicos, né, processos metabólicos que os seres vivos possuem, né, e são capazes de sintetizar essas moléculas, tá certo? Então, não tem nenhuma relação com força vital, mas para a gente ficar bem contextualizado e lembrar que existiu essa teoria. Bom, então, as moléculas chamadas de metabólitos secundários ou produtos naturais fazem parte, né, de todos os seres vivos que compõem a nossa biodiversidade. E essa biodiversidade ela pode envolver desde plantas, né, alguns insetos, pouquíssimos animais, né, tem moléculas de interesse, mas em alguns animais a gente pode destacar, né, como, por exemplo, alguns anfíbios, algumas serpentes também são capazes de produzir moléculas bem interessantes. Então, além desses seres, né, que são mais complexos, nós temos também seres microscópicos, por exemplo, fungos e bactérias, né, são importantes agentes produtores também de produtos naturais, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que inclusive alguns fármacos muito importantes foram produzidos por bactérias, né, fungos também são muito importantes na produção de algumas moléculas chamadas de metabólitos secundários. Então, dentro dessa biodiversidade, a gente pode ter aí a produção de diversos tipos de produtos naturais. Algumas características dos produtos naturais ou metabólicos secundários. Eles apresentam grande diversidade estrutural e uma distribuição taxonômica restrita. Isso aqui é muito interessante, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês do professor Otto Gottlieb, que foi um químico brasileiro bastante importante na química de produtos naturais. Então, a importância de algumas moléculas na identificação taxonômica, ou seja, a identificação de alguns gêneros de plantas, isso aqui foi muito importante durante muito tempo e hoje ainda é muito importante, tá certo? Então, os produtos naturais têm uma diversidade estrutural, mas uma distribuição taxonômica restrita. Então, algumas classes de compostos são específicos para um determinado gênero de plantas. Você não encontra em outros gêneros. A biossíntese, né, desses compostos, ela envolve rotas e enzimas específicas. O que seriam essas rotas? São exatamente um conjunto de reações químicas, né, que os seres vivos desenvolvem, que são capazes de biosintetizar essas moléculas, né, e, logicamente, com a participação de enzimas que são catalisadores químicos, né, vocês com certeza lembram do conceito de um catalisador, né? Então, um catalisador enzimático, ele tem um papel fundamental nos seres vivos. Sem as enzimas, com certeza, a gente não teria evoluído e não teria chegado aonde chegamos. As enzimas são essenciais, né? Porque elas são capazes de tornarem viáveis reações que, do ponto de vista termodinâmico, seriam totalmente inviáveis, né? E as enzimas, né, com suas especificidades, elas conseguem fazer com que algumas moléculas sejam biosintetizadas nos seres vivos. Outra característica importante, né, é que eles têm uma expressão em função da fase de desenvolvimento do organismo produtor, e de fatores edafoclimáticos, né? Então, quando eu falo da fase, eu quero dizer, por exemplo, o estágio de vida, né? Então, uma molécula que está produzindo, uma planta que está produzindo determinadas moléculas ainda numa fase bem jovem,
quando ela se torna uma árvore, por exemplo, essas moléculas podem mudar, né? A estrutura da produção dessas moléculas pode mudar completamente, né? Então, a fase do organismo pode influenciar no tipo de metabólito produzido. Esses fatores edafoclimáticos, talvez essa palavra seja nova para vocês, não sei se vocês conhecem essa palavra. Edafo quer dizer exatamente estar relacionado com o solo, tá? E climáticos com o clima. Então, são os fatores de solo e de clima que podem afetar a produção dessas moléculas. Então, uma planta, por exemplo, que é coletada em uma região litorânea, ela é capaz de produzir determinadas moléculas que uma planta que é coletada, por exemplo, numa região de serra, não produz, e vice-versa, né? Por quê? Porque o solo, o clima, as condições edafoclimáticas são totalmente diferentes. Isso é um aspecto muito importante, porque quem trabalha com produtos naturais, às vezes se depara com situações bem complexas, né? Por exemplo, você faz a coleta de uma planta, certo? Isola uma substância super interessante, e aí pega aquela planta e começa a cultivar, e para ver se a planta vai produzir aquela mesma substância. E aí, simplesmente, a planta não produz mais aquela substância. Por quê? Porque nessa adaptação, as condições edafoclimáticas são outras. Então, aquela substância que ela produzia lá na região que ela estava, né, numa condição totalmente diferente, uma condição nativa, não são as mesmas condições que ela tem, por exemplo, quando está sendo cultivada, né, com adubo, com água, né, com todas as condições favoráveis. Então, esses fatores edafoclimáticos influenciam bastante na produção dos metabólitos secundários. Então, a partir da biodiversidade, usando rotas biosintéticas específicas, né, essas rotas biosintéticas existem vários tipos de rotas biosintéticas, né, que não dá para a gente detalhar agora, os metabólitos secundários são produzidos, tá? E esses metabólitos secundários, eles podem ser de natureza volátil, ou seja, substâncias com baixa massa molecular, né, que são voláteis, estão basicamente presentes em óleos essenciais. Então, algumas plantas que têm aroma, né, são ricas em óleos essenciais. E nesses óleos essenciais, a gente tem exatamente substâncias, metabólitos secundários voláteis, tá? E também os metabólitos secundários não voláteis, né? Essas substâncias não voláteis vão estar presentes, basicamente, pode estar presente em folhas, em raízes, em caules, né? E elas não têm essa característica de aroma, tá? Ok? Lembrando que aroma que a gente está falando não tem a ver com aromaticidade, que é um conceito que vocês vão estudar lá em Química Orgânica, aromaticidade. Aqui a gente está falando de aroma, odor, cheiro, tá bom? Então, esperem lá a Química Orgânica, que esses conceitos vocês vão aprender com bastante propriedade. Bom, falar um pouquinho da química de produtos naturais. Por que essa química é tão importante, né, no contexto da química brasileira? A área de química de produtos naturais é a área mais antiga dentro da química no Brasil, né? E até hoje ela é uma área bastante forte, ela congrega um número muito grande de pesquisadores, né? Mas, como toda história, tem sempre uma origem, né? Tem sempre uma pessoa que foi o pioneiro, né? Aquela que deu o pontapé inicial. E no nosso caso, da química de produtos naturais, ela deve-se muito ao professor Otto Richard Gottlieb, né? Que faleceu em 2011. Ele é uma pessoa bastante reconhecida dentro da área de química de produtos naturais. A nacionalidade dele, ele nasceu na República Tcheca, mas veio para o Brasil na década de 30, e ele era a mãe dele era brasileira. Então, ao completar 21 anos, ele estava no Brasil e fez a opção pela nacionalidade brasileira. Então, ele é um tcheco que se naturalizou brasileiro. E a teoria, as teorias que o professor Otto desenvolveu, né, trabalhou, elas foram a base da química de produtos naturais. Inclusive, ele foi um das pessoas, um dos poucos brasileiros que teve a indicação a um prêmio Nobel, né? Felizmente, aí não conseguiu ganhar um prêmio Nobel, mas se vocês fizerem uma busca na internet da história do professor Richard
Gottlieb, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Então, ele foi um dos pioneiros, né? Começou a investigar toda essa história de como que as moléculas influenciavam no desenvolvimento das plantas, né? Por que determinado grupo de plantas produzia somente determinada classe de produtos naturais? Então, foi o professor Otton. E, logicamente, né, ele fez uma escola em que algumas pessoas importantes, né, foram formadas e deram continuidade aos trabalhos dele. Entre eles, tem aqui o professor Raimundo Braz Filho, conhecido simplesmente como Dr. Braz, né? É um cearense, natural de Pacatuba, inclusive, que é muito também importante dentro da química de produtos naturais, né? Na área de espectroscopia, é um dos principais nomes, né, na identificação de moléculas orgânicas, né? A história do professor Braz é uma história bem diferenciada, né? Ele entrou na universidade, ele era jogador de futebol. Se vocês verem a história dele também, vale a pena, é muito interessante. Ele era jogador de futebol, jogava no Ceará, inclusive chegou a ser campeão, né? E aí, numa fase bem adiantada da vida já, né, já adulto, ele resolveu entrar na universidade e aí trilhou toda uma carreira de sucesso que, se vocês tiverem a curiosidade de acompanhar, porque não vai dar tempo de falar muito aqui da história dele, é uma história riquíssima, belíssima, né? E um cearense, para nosso orgulho. Então, a química de produtos naturais aí, ela tem a participação de cearenses importantes. O professor Matos, não sei se vocês conhecem a história do professor Matos, mas também é uma história que vale a pena vocês conhecerem. Ele foi simplesmente o idealizador das farmácias vivas, né? O Dr. Braz, eu esqueci de falar, ele está vivo, tá? Ele está vivo. O professor Otton é falecido, e o Dr. Matos também faleceu em 2008, mas o Dr. Braz é vivo, tá? Sempre vem à nossa universidade, sempre vem nos visitar. O professor Matos, Francisco José de Abreu Matos, também é um ícone dentro da química de produtos naturais. Ele também deixou um legado muito importante para a química de produtos naturais e para a Universidade Federal do Ceará. Até hoje, o Horto de Plantas Medicinais existe, e com o nome dele, é o Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos, né? E estudou plantas muito importantes, plantas medicinais muito importantes. Inclusive, a minha tese de doutorado foi com uma planta que ele cedeu para mim. Eu trabalhei no meu doutorado com a Lípia alba, né, mais conhecida como erva cidreira, que todo mundo acredita que já tomou algum chá de erva cidreira em algum momento na vida. Então, eu fiz toda a parte de estudo químico da Lípia alba. Ele, inclusive, participou na minha banca, né? Eu tive o prazer de tê-lo na minha banca. Foi, acho que, uma das últimas bancas que ele participou, né? Porque ele já estava bem velhinho, mas era uma pessoa extremamente ativa, né? Até o final da vida, continuou trabalhando, ia todo dia para o departamento, né? Inclusive, lá no laboratório de produtos naturais, lá no Horto, tem um pequeno museu contando um pouco da história dele, que eu recomendo que vocês conheçam. É um espaço bem interessante, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de estarem presenciais na universidade, conheçam esse pequeno museu. Tem também aqui o professor Edilberto, né? Fazendo parte da história da química de produtos naturais no nosso Ceará. O professor Edilberto, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, né? Desde a iniciação científica eu trabalhei com o professor Edilberto. Também é um grande nome da química de produtos naturais, coordenador do laboratório de ressonância, né, o Senaurem, é o único laboratório de ressonância que a gente tem aí na universidade, ele é o coordenador, né, então é uma pessoa bastante importante para a química de produtos naturais, né, e a quem também, né, eu também devo parte da minha formação, né, então muita coisa importante que eu carrego na minha bagagem de aprendizado, eu aprendi aí com o professor Gilberto. Aqui, não sei se vocês sentiram, com certeza devem ter sentido falta, né? Eu não trouxe aqui nenhuma representatividade feminina, infelizmente não trouxe aqui nenhuma mulher, mas existem mulheres extremamente importantes dentro da química de produtos naturais, né? Poderia citar aqui, por exemplo, a professora Vanderlan, tá certo? Que é da USP de Araraquara. Temos também na nossa universidade professoras como a professora Otília, professora Thelma, certo? São nomes, assim, bastante importantes dentro da química de produtos naturais.
aí no nosso departamento. Eu coloquei esses 4, porque são 4 ícones, né, da química de produtos naturais, e como o tempo é pequeno, né, o tempo é curto, eu não poderia me estender muito aqui com mais pessoas. Bom, mas é só para dar uma ideia, né, um pouco da história. Então, para a gente entender a importância da química de produtos naturais, esse é um dado bem recente. Das cerca de 1.394 medicamentos que foram aprovados a partir de 1981 até 2019, 441, ou seja, 33,6%, são oriundos diretamente de produtos naturais, ou seja, são moléculas que vêm diretamente de produtos naturais. Então, esse gráfico, ele representa exatamente esse dado. É um dado bem recente, aqui tirado em 2020. Então, esses 2 pesquisadores, o Newman e o Krag, eles conseguem, periodicamente, a cada mais ou menos 4 anos, eles fazem uma revisão, né, da química de produtos naturais, e são informações que estão sempre sendo atualizadas. E aí, a gente vai tendo a oportunidade de mostrar a importância ainda da química de produtos naturais para a ciência, né, como um todo. Trazer agora, basicamente, algumas moléculas que é isolada da Papaver sonífera, que é conhecida como papoula do Oriente, uma planta do Oriente Médio. Então, essa planta tem um látex, que a partir desse látex são isolados alguns alcaloides, né? Então, essa substância aqui, morfina, pertence a uma classe de produtos naturais denominada de alcaloides, né? E essa hoje é um dos analgésicos mais potentes que a gente tem, né? Então, no caso de pacientes terminais de câncer, a morfina, ela é administrada, e quando a morfina para de fazer efeito, então não tem mais alternativa. Então, a morfina ainda é um analgésico extremamente potente, que é muito importante na medicina. E também, trazendo um pouco da história, a papoula, né, ela foi, inclusive, responsável por uma guerra, né, teve a famosa Guerra do Ópio, que foi uma guerra que aconteceu entre a China, né, e a Inglaterra, pelo comércio, e aí, logicamente, a Inglaterra ganhou essa disputa, e aí teve toda uma o senhor já ouviu falar, desculpa, foi rápido aqui. Bom, eu vou falar de outras moléculas aqui, tá? Então, a morfina é um primeiro exemplo clássico que a gente poderia dar, né, de um produto natural importante. Streptomicina, né? A streptomicina, ele foi isolada, como eu falei, olha, de micro-organismo. Agora foi uma actinobactéria, que são bactérias que são encontradas no solo. A Streptomyces griseus, que foi uma molécula extremamente importante, que foi usada como primeiro agente específico para o tratamento da tuberculose, né? Então, a química dos micro-organismos também é muito importante, tá certo? Então, estou colocando aqui a streptomicina, mas tem, logicamente, outras moléculas extremamente importantes que não vai dar para a gente falar aqui. O Taxol, chamado também de Paclitaxel, né? Taxol é um nome comercial. Olha a complexidade dessa molécula, olha que beleza, né? Então, a natureza tem essa capacidade incrível, né, de fornecer essas moléculas extremamente complexas, exatamente pelo conteúdo enzimático, né, que essas plantas, né, que esses organismos possuem. Então, o Taxol, ele é um poderoso agente quimioterápico, então é usado na quimioterapia do câncer, principalmente câncer de ovário, câncer de mama. Essa substância, ela foi isolada de uma planta chamada Taxus brevifolia, uma planta que dá lá no oeste dos Estados Unidos, e para se produzir essa substância a partir da planta, você precisava de uma quantidade gigantesca de planta para produzir uma quantidade bem pequena. E essa planta, ela é centenária. E para produzir essa substância, tinha que simplesmente derrubar a planta, porque ela é extraída do caule. E aí a produção do Taxol, do ponto de vista de extrativismo, né, se tornou totalmente inviável, mas era uma molécula extremamente importante. A humanidade não poderia ficar sem o Taxol. E aí tentou-se desenvolver várias rotas sintéticas para produzir o Taxol,
todas elas, infelizmente, eram inviáveis economicamente. Observe a complexidade dessa molécula, né, com vários centros estereogênicos, né, com vários grupos funcionais diferentes, então é extremamente complexo. Mas aí, graças novamente à química de produtos naturais, a produção dessa molécula se tornou viável. Por quê? Porque na França foi identificada uma planta que tinha grande quantidade dessa parte da molécula aqui, que a gente chama o esqueleto básico da molécula, né? O esqueleto básico da molécula poderia ser encontrado em um outro tipo de taxos, né? Só que nas folhas. Então, você poderia simplesmente coletar as folhas, né, sem matar a planta, e isolar o esqueleto básico, esse esqueleto básico, e aí, a partir de outras reações, né, fazendo o que a gente chama na química de semissíntese, você fazendo uma semissíntese, você chegaria, então, à molécula final, né, total. Então, é assim que hoje o Taxol é produzido, e a demanda de Taxol no mundo é muito grande, né, e é bastante caro, né. Infelizmente, quem vai fazer tratamento com Taxol, né, o SUS, né, no caso, ele vai ter que comprar esse medicamento, e é um medicamento bastante caro, né, exatamente em função dessa questão da produção. Mas hoje a produção do Taxol é extremamente viável. A doxorubicina também é outro agente usado na quimioterapia, é produzido por outro tipo de Streptomyces, né, é um quimioterápico também bastante importante, tá certo? Então, assim, só para a gente ter uma ligeira noção, né, da importância da química de produtos naturais e as moléculas importantes que essa parte da química já forneceu para a nossa humanidade. Tá? Agora eu vou basicamente falar um pouquinho do que é feito no nosso Lab Fito. Tá? Então, no nosso Lab Fito, a gente estuda a biodiversidade de plantas e micro-organismos. Só que a biodiversidade que a gente está focado, só um instante, é exatamente a biodiversidade da nossa região Nordeste, né? Basicamente a Caatinga, onde a gente tem uma biodiversidade totalmente diferenciada, plantas e micro-organismos adaptados a condições de clima e de solo totalmente diferenciados. Então, o bioma Caatinga ele é o único do mundo. Em nenhuma parte do mundo a gente tem um bioma parecido com a Caatinga, tá? Então, ele é uma coisa exclusiva. E por isso que a gente tem interesse em estudar plantas e micro-organismos da Caatinga. Então, algumas espécies que a gente já estudou e continua estudando. Moringa oleífera, vocês poderiam até dizer, mas professor, moringa não é uma planta nativa do Brasil. Não, ela é realmente uma planta oriunda da Índia, mas é uma planta que está extremamente adaptada na nossa região Nordeste. É uma planta muito interessante, que a gente tem isolado substâncias bem interessantes, e por isso que a gente continua trabalhando ainda com moringa. Combreto é uma planta nossa, do nosso Nordeste, Lípia rígida, Lípia alba, Casiméria ampla e Ruta graveolis, todas essas são específicas, são encontradas na nossa região Nordeste. Então, são alguns exemplos que a gente tem trabalhado. Como resultado dessas pesquisas, desse trabalho, a gente já produziu algumas coisas, né, como um trabalho que a gente produziu em parceria com o pessoal lá da veterinária, né, a gente fez um estudo do potencial dos extratos da moringa, né, contra alguns fungos patógenos, tá? Então, isso rendeu uma publicação. Com a lípia rígida, um aluno de mestrado, o Carlos, trabalhou, a gente teve alguns resultados bem interessantes, isolamos alguns flavonoides bem interessantes dessa planta, tá certo? Isso também rendeu um artigo científico, além da dissertação e outros trabalhos que foram apresentados em congressos. Fizemos um trabalho de avaliação do óleo essencial de Ruta graveolis, né? Essa Ruta graveolis é simplesmente conhecida como uma planta medicinal bastante utilizada, né, no dia a dia pelas pessoas, e ela é rica no óleo essencial, que tem uma variação sazonal bem interessante. E aí a gente investigou que essa variação tinha influência no potencial larvicida. Larvicida significa que mata larvas. E essas larvas aqui, na época, a gente estava estudando larvas do mosquito Aedes aegypti, tá? Nós também tivemos um trabalho ainda com a lípia rígida, aquela mesma que eu apresentei inicialmente, onde foram identificados os constituintes dos óleos essenciais, né? Então, nos óleos essenciais, como eu falei lá no início, a gente tem metabólitos secundários
voláteis, tá? Também, um outro tipo de lípia, essa aqui foi a lípia do meu doutorado, né? Eu fiz uma tese de doutorado com essa planta, e o interessante das plantas é isso, você faz tese mais tese, e sempre vai ter algo mais para ser estudado. Então, depois que veio uma aluna de mestrado trabalhar comigo, a Ayrton, ela veio trabalhar comigo, a gente fez um estudo bem interessante com a lípia alba, que foi investigar os óleos essenciais através de uma outra técnica, né, diferente da técnica que eu tinha utilizado na época. Então, a gente usou microextração em fase sólida, né, usando Headspace, e eu tinha feito, na época, a identificação de óleos essenciais usando a hidrodestilação, né, fazendo a técnica de extração por hidrodestilação. Então, isso daqui rendeu uma dissertação de mestrado para uma aluna minha, e, logicamente, outros trabalhos, né, isso aqui foi parte do trabalho que foi publicado com a pesquisa dela. A gente também faz um trabalho de bioprospecção. Nessa parte de bioprospecção, a gente investiga micro-organismos, né, principalmente micro-organismos que estão associados às plantas do Nordeste, que são os fungos que a gente chama de fungos endofíticos, né? O que são fungos endofíticos? São fungos que estão associados às plantas sem causar doenças, né? São fungos que não são patogênicos, tá? Então, com esses trabalhos, a gente investigou, por exemplo, a quimiotaxonomia de uma família de fungos encontrados em algumas plantas da caatinga. E isso rendeu, por exemplo, um trabalho de doutorado, né, uma tese de doutorado de um aluno meu, Carlos, tá? Esse trabalho, ele foi muito interessante porque a gente basicamente teve que desenvolver toda a metodologia de trabalho, né? Então, ninguém tinha ainda feito esse tipo de trabalho que a gente fez, e o interessante nesse nosso trabalho foram os resultados. Por quê? Porque, mesmo com as técnicas, né, de biologia molecular que estão disponíveis hoje, né, PCR, e todas as técnicas que são utilizadas hoje, esse trabalho ele foi muito importante para ajudar a diferenciar dois tipos de fungos que eram basicamente classificados como idênticos, né? Quando se fazia, inclusive, as análises de biologia molecular, não se podia diferenciar um do outro. E com esse nosso estudo, né, a gente percebeu que eles produziam metabólitos diferentes, nas mesmas condições, a gente colocava os dois nas mesmas condições, e eles produziam metabólitos voláteis diferentes. E aí a gente pôde lançar, né, essa teoria de que essas substâncias poderiam serem utilizadas como um diferenciador das duas espécies, né? Ou seja, superando, inclusive, uma técnica, uma coisa bem moderna, né? Que o PCR é bem moderno. Biologia molecular é a grande tendência, né? No mundo inteiro. Então, biotransformações a gente utiliza também usando enzimas, né, de fungos, e isso foi que despertou meu interesse em fazer o meu pós-doutorado lá na Itália, porque enzimas de fungos são capazes de fazerem transformações químicas que os reagentes químicos convencionais não fazem. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer reduções bem estéreo específicas, tá? Então, quando vocês estiverem estudando as reações de estéreo especificidade, né, vocês vão ver a importância disso, tá? Quando estiverem estudando química orgânica. Então, as enzimas dos fungos são capazes de fazerem isso. Então, isso aqui foi um trabalho nosso, que foi produzido a partir de uma biotransformação, tá? Esse trabalho, no caso aqui, foi uma aluna do professor Jair, que estava fazendo mestrado com ele, e aí rendeu uma publicação desse tipo. Outro trabalho aqui, de uma aluna também do professor Jair, a Daniele, ela fez biotransformações de uma outra molécula, né, esse diterpeno aqui, tá certo? Esse diterpeno, ele foi biotransformado, e aí, como, logicamente, o tempo não permite a gente discutir aqui o que aconteceu quimicamente em cada caso, mas simplesmente para fazer um panorama geral para vocês, tá? Então, os fungos têm essa capacidade, eles fazem reações que no laboratório é praticamente impossível a gente fazer. Esse outro trabalho aqui também foi da Daniele, né, ela conseguiu fazer
o isolamento e a biotransformação de 2 diterpenos clerodânicos, né, que são diterpenos desse tipo aqui, tá? Então, ela conseguiu fazer biotransformações, e aí rendeu esse trabalhozinho aí. Aqui, ó, da moringa, que eu tinha falado para vocês, é uma planta muito interessante que a gente trabalha, essa planta tem rendido para a gente resultados muito interessantes. Então, a partir das flores da moringa, nós conseguimos isolar essa substância. Essa substância, eu tenho conhecimento dela desde a época que eu passei um tempo trabalhando na UES, né, antes de vir para a UFC, então, lá eu já tinha ideia dessa substância, mas não tinha ideia da importância dessa substância. E aí, quando a gente começou a trabalhar, fazer nosso trabalho na UFC, a gente percebeu que essa molécula ela tinha um potencial citotóxico muito grande e também tinha um potencial anti-inflamatório muito grande, só que tinha um problema. Essa molécula, ao mesmo tempo que ela tinha todo esse potencial, ela era muito tóxica, né? Então, o pessoal lá de Sobral, que daqui a pouco eu vou falar deles, que fez esse trabalho com a gente, falaram para a gente, olha, essa molécula é excelente, mas ela é extremamente tóxica. A gente fez aqui os testes com os ratos, e os ratos ficaram aqui 2 semanas num estado de tremores, assim, terrível. Então, não tem como a gente trabalhar com essa molécula. Então, o que a gente fez? Usando os nossos conhecimentos de química orgânica, nós fizemos, então, semissíntese. O que é a semissíntese? Nós mantivemos o núcleo básico da molécula e começamos a fazer transformações em algumas partes específicas. Então, foram gerados alguns derivados deste produto natural, que são derivados chamados semissintéticos, né? Tem uma parte que é natural e outra parte que é colocada a partir de reações químicas. É basicamente aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Taxol, né? O Taxol teve que ser desenvolvido uma semissíntese viável para produção dele a partir de um esqueleto básico que é extraído da natureza. Então, foram gerados alguns derivados, aqui tem alguns exemplos desses derivados que foram gerados, tá? E esses derivados, eles mantiveram a atividade, tá? Atividade anti-inflamatória, porque o interesse, na época, era para o tratamento de problemas de ATM, né? Problemas de dores crônicas, quem sofre de ATM sabe que são dores terríveis, e aí a ideia, daqui a algum tempo, é a gente ter um possível fármaco a partir dessa molécula. E ela manteve essas propriedades de anti-inflamatório, antinociceptivo e sem toxicidade. Isso que foi o bacana. E aí a gente conseguiu publicar esse trabalho, tá certo? Além da publicação, a gente conseguiu patentes, né, porque a gente tem que garantir uma certa proteção, porque o pessoal lá da odontologia falou que essas moléculas, inclusive, está trabalhando nisso, elas têm um potencial muito grande de se tornarem possíveis fármacos. Então, a gente teve que fazer a patente. Inclusive, recentemente, a gente teve que responder ao NPI algumas questões, porque o NPI é o órgão nacional que a gente faz o depósito de patente. Então, eles querem sempre derrubar a patente da gente, não querem aceitar uma patente. Então, quando você faz o pedido de patente, eles fazem de tudo para que você não patenteie, né, para que fique livre. Mas a gente conseguiu, né, mostrar a importância da nossa patente, e a universidade agora está no processo de conseguir a patente definitiva. Então, geralmente, esse processo no Brasil é muito lento, né? Isso aqui no Brasil leva anos, né? Uma coisa que não era para demorar tanto, mas, infelizmente, no nosso país leva anos. Mas a gente já está garantido, né, que o nosso depósito de patente foi feito. Então, pelo menos, a gente está resguardado. Recentemente, ano passado, também nós fizemos o pedido de mais 2 depósitos de patente de 2 substâncias produzidas a partir de um triterpeno isolado do combretum, né, aquele que eu falei lá no início. O combretum, ele é conhecido popularmente como um fungo, né, uma planta muito conhecida aqui na região Nordeste. Outros trabalhos também envolvem também semissíntese. Então, esse trabalho aqui foi orientado pelo professor Jair, né, uma aluna lá da farmácia, veio trabalhar com ele e rendeu esse trabalho de semissíntese de substâncias com potencial antifúngico, bem interessante também. E, logicamente, a gente trabalha, né, dentro de um tipo de trabalho colaborativo, né? Hoje,
a ciência, mais do que nunca, ela precisa ser extremamente colaborativa, né? Vocês podem perfeitamente ver a prova disso no caso das vacinas, né? Se a gente não tivesse essa capacidade de colaborar de forma tão efetiva, né, dificilmente a gente teria conseguido produzir uma vacina para a Covid em tempo tão rápido, né, como foi o caso. Então, a ciência, ela precisa de colaboração. Então, nós, no nosso LabFito, nós temos colaboração com a professora Mirna, lá de Sobral, a professora Mirna e a professora Elida, elas são lá da medicina, lá de Sobral, mas elas trabalham no departamento, no curso de odontologia. Então, são duas professoras, assim, que a gente tem uma parceria, uma amizade muito profíncua, né, muitos trabalhos interessantes têm resultado dessa parceria. Temos também aqui a professora Cláudia Pessoa, que ela é do NPDM, que fica na Faculdade de Medicina aqui da UFC. Então, a professora Cláudia faz teste de atividade citotóxica contra células cancerígenas, tá? O professor Josimar, que a gente estabeleceu uma parceria recentemente para fazer desenvolvimento de produtos nanoestruturados. Então, a gente está numa linha agora de pegar as nossas moléculas e fazer nanoencapsulamento. Para quê? Para otimizar exatamente as suas atividades, tá? Temos também o professor Freire, que é um parceiro muito bacana que a gente tem na Embrapa, é uma pessoa muito conhecedora de fungos. Então, os fungos que a gente trabalha são fornecidos pelo professor Freire, né? Recentemente ele estava um pouco debilitado, estava com problema de saúde, mas ainda continua, de certa forma, ativo na Embrapa. Eu não sei como é que foi o ano passado eu fiquei um ano fora, então perdi um pouco o contato com ele, mas é um parceiro de trabalho nosso. E, logicamente, né, nós professores, né, somos exatamente resultado de trabalho dos nossos alunos. Então, os nossos alunos são a nossa base, são eles que estão ali no dia a dia do laboratório e estão fazendo realmente a coisa acontecer. Então, é isso essa mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Olha, vocês estão chegando agora na universidade, vocês procurem se engajar, procurem ver os grupos de pesquisa, procurem ver as linhas de trabalho que tem na universidade, para que vocês possam crescer, né? Porque esse crescimento dentro da pesquisa, ele é muito importante, porque abre, inclusive, possibilidades, né? Eu, quando comecei a trabalhar na iniciação científica, eu não me imaginava, por exemplo, que a universidade. E foi essa formação que me possibilitou chegar aonde eu cheguei, né? Então, essa é uma possibilidade que existe também para vocês, né? Logicamente, se você quiser trabalhar na indústria, como químico de indústria, também é uma opção, logicamente, perfeitamente viável. Mas os nossos alunos, aqui é o professor Jair, meu parceiro, meu grande amigo, né? Aqui é o professor Geraldo, vocês estão me vendo aí, pessoal, mas trouxe uma foto de qualquer forma. Aqui o Carlos é o nosso aluno de doutorado, o Carlos é um menino fantástico, que tem dado uma contribuição muito importante no nosso LabFito. Esse aqui é o Augusto, meu aluno de mestrado, que inclusive agora, daqui a pouco, 2 horas, vai estar defendendo o seu exame de qualificação, 2 horas ele vai defender a qualificação dele, e depois vai ser a última etapa, que é a defesa da dissertação. Então, no momento, são esses 2 alunos de pós-graduação. Nós temos também alunos de iniciação científica, tanto o professor Jair como eu, né? Os meus alunos de iniciação científica ainda não estão trabalhando, porque como eu fiquei o ano passado fora, então agora que eu pude pedir aluno. Então, eu estou participando do edital aí, espero ser contemplado com a bolsa e, de repente, conseguir aí trabalhar com mais alunos de iniciação científica no nosso laboratório, que também são muito importantes. Por conta da pandemia, a gente tem deixado um pouco, assim, eles um pouco afastados do laboratório. Basicamente, quem está no dia a dia dos laboratórios são os 2 alunos de pós-graduação. Então, aqui tem o meu e-mail, tem o telefone do gabinete, qualquer coisa, vocês podem pegar mais informações da página lá, tá certo? E foi um prazer apresentar um pouco, logicamente a apresentação foi um pouco corrida, porque o tempo também é curto, né? Mas a ideia é simplesmente despertar o interesse, tá certo? Então, eu espero ter atingido esse objetivo, e com certeza, se vocês
se envolverem, gostarem de estudarem Química de Produtos Naturais, serão muito bem-vindos se tiverem a oportunidade de conhecer lá o nosso laboratório. Esses dias a gente está passando aí por um processo de reforma, vamos ver se a gente consegue reformar os nossos laboratórios. Espero que consigamos. Tá bom? Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor. A gente que agradece também pela disponibilidade. Foi ótimo. Muito obrigada também pelos conselhos para os nossos queridos calouros aqui. Tá certo. E parabenizar vocês do PET, assim, pela iniciativa, certo? Eu conheço bastante o pessoal do PET, conheço a tutora do PET, eu acho que, assim, vocês fazem um trabalho fantástico, e, assim, sem vocês, muita coisa que acontece no dia a dia da Química não seria possível. Por exemplo, a Semana da Química, né, vocês têm uma participação, assim, fantástica. Então, parabéns para vocês e muito obrigado aí pela colaboração no departamento, tá bom? Obrigado, professor. E a gente que agradece também pelo senhor ter aceitado o convite e poder fazer parte da pré-reação. Então, boa aula para o senhor aí agora. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.